Olá, refugiados assombrados, olá, refugiadas assombradas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje meus amigos indicaram esse filme, eu fiquei curiosão, mas não pude assistir logo. E agora que eu consegui ver, eu quero agradecer a esses meus amigos e passar pra frente o favor que eles me fizeram. E como não parece ser um filme muito popular, apesar de estar disponível na plataforma vermelhinha, eu precisei incluí-lo aqui no Que Caboges de Filme é Esse? Que é o quadro onde eu recomendo filmes exóticos, diferentes, estranhos. Bom, então agora sem mais lé com cré, simbora. Esse filme conta a história de um atrasado do Enem? Se fio dental fica pra trás, não é anti-higiênico usar no dente? É verdade que o Rubinho adora esse filme? Tudo isso e muito mais agora. Um casal de refugiados do Sudão ganha uma oportunidade de tentar uma vaga de acolhimento em Londres. Porém, não demora para eles notarem uma presença maligna na casa que não parece permitir que eles continuem nessa nova vida. O que ficou pra trás é um filme de terror peculiar ao se enquadrar e não se enquadrar nesse gênero ao mesmo tempo. Partindo de uma lenda de assombração regional pouco conhecida para abordar terrores psicológicos, esse filme faria um belo pacote junto a outros como Babadook, Sob a Sombra e eu até notei um toque de O Operário. Mas voltando ao que ficou para trás, não demora para o filme cravar um vínculo muito forte do espectador com o casal de protagonistas. Eles começam o filme saindo da detenção e ganhando uma chance de tentar a adaptação. O pouco que tem direito é uma mesada para comer e comprar o básico e um cafofo emprestado, onde eles não têm liberdade para fazer nada e sequer podem trabalhar, tendo que prestar satisfações frequentemente do que andam fazendo e deixando de fazer e como tal progresso de adaptação. Porém, como outros procuram advertir, não devem alimentar muitas esperanças, já que ainda precisam se submeter a uma espécie de seleção para ver se estão aptos ou não a serem acolhidos pela Inglaterra. A partir desse contexto dramático tão bem alicerçado, além de nos aproximar dos personagens automaticamente através da empatia, quando o filme passa a fazer suas investidas no fantástico, o arrepio e o aperreio que as cenas provocam são tremendamente potencializados, porque a narrativa sedimentou um terreno real, sério e pesado e depois trouxe o terror fictício para plantar nesse terreno. E então tudo que floresce daí ganha uma realidade muito forte, o que não costuma ser tão eficiente quando os filmes de terror seguem caminhos mais convencionais. Jovens indo acampar ou passeando por aí até serem atacados por alguém ou alguma coisa. Uma típica família americana se mudando para uma casa assombrada. Além das convenções criarem uma atmosfera de previsibilidade que acaba tranquilizando a gente, porque a gente já consegue deduzir para onde a história está se encaminhando, tais convenções são tão comuns nos filmes que isso o tempo todo lembra que a gente está vendo um filme. Mas aqui, não. Aqui a gente vê a história de refugiados tentando ser aceitos em um novo país. Dificilmente a gente vai achar alguma relação com o terror na nossa mente. Vai achar com dramas, documentários, ou seja, o nosso acervo vai ligar a algo real. O que é bom para o filme nos convencer que o que a gente está vendo poderia acontecer. Ideia que ainda é alimentada pela carinha menos conhecida dos dois atores, que inclusive tão sensacionilson. Enquanto um tenta enterrar seus remorsos, o outro tenta lidar com a sensação de que seu parceiro talvez não tenha uma boa índole, mas ainda assim a gente sente o apreço correndo pelas duas vias. Vamos parar por aí para não entregar demais. Pois então, se dentre os fatores principais que o terror precisa para nos atingir, os dois essenciais são 1. Fazer a gente se importar com os personagens e 2. Acreditar nos perigos que eles estão correndo, pronto. A base do filme está construída em pilares muito sólidos, que ainda assim poderia não render um bom filme. Só que, além de criativo e perspicaz na hora de escrever essa obra, o estreante em longas Remi Weekes também mostrou ter grande sensibilidade na hora de contar a história. Tanto que foi capaz de dar excelência a recursos do gênero normalmente pobres como jumpscares e alucinações. Começando pelos jumpscares, os sustos. Quem me acompanha aqui no canal há um tempinho já notou como eu tenho preguiça quando um cineasta usa esse recurso para apavorar a gente da forma mais preguiçosa possível. Entrega preguiça de lá ou devolve com preguiça de cá. Que basicamente acontece quando a narrativa não consegue envolver o espectador em qualquer clima de terror possível e precisa gritar desesperadamente para lembrar que a gente está vendo um filme de terror. Tá aí, jumpscare é costumeiramente usado como um grito de autoafirmação. Normalmente um grito vazio, sem credibilidade e sem desdobramentos. Normalmente. Mas aqui, como eu antecipei, Remi Weekes me fez dobrar a língua ao mostrar que até um dos recursos narrativos mais chulés do terror pode ter o seu valor, provando que não é um conceito ou um recurso que empobrece uma narrativa, mas a forma como os mesmos são usados. E como ele faz isso?
A, com honestidade. Aqui não tem nada de sustinho de mentira por um gato ou uma pessoa amiga que chega por trás e assusta sem querer. B, com utilidade. O que quer que assuste aqui, a prioridade não é fazer tipo pro espectador, nem ficar marinando os personagens porque sim apenas. Mas, de fato, há um objetivo de empurrá-los a uma determinada decisão ou situação. C, com consequência, o que quer que aconteça nesse sentido gera um desdobramento que move a trama. E D, com técnica. O susto não é o foco. Enquanto a convenção leva os filmes a trabalhar a atenção a serviço do susto, ou seja, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar nele, quando descarrega tudo e perde o fôlego, tendo que reconstruir o clima todo de novo. O que ficou para trás usa os sustos a favor da atenção, pois está mais interessado na construção de uma espécie de tortura psicológica ao estender os momentos apavorídeos de um jeito que não deixa a gente sossegar, aproveitando o máximo de iminência dos acontecimentos e das consequências, através de um jogo de câmeras e de som de causar arrepios constantes. Um exemplo é enquanto a esposa narra o que ela acredita estar acontecendo na casa, a câmera se aproxima bem devagarinho, sem chamar atenção, de uma maneira que até é difícil de notar, mas é perfeito pra gente só sentir e imergir sem perceber o que ela está falando. Quando os ataques acontecem, a direção aproveita muito bem o recurso das aparições em segundo plano ou de forma súbita, de forma que assusta, para ir instigando o nosso medo. Depois intercala exemplarmente entre planos mais abertos, que esclarecem a geografia dos cômodos, e planos mais fechados, que escondem o que há em torno dos personagens, deixando a gente pirar só com a ideia do que poderia parecer. Enquanto isso, a equipe de som sugere o perigo sobrenatural através de uma onipresença de passos, ruídos, arranhar de parede, respirações bem espalhados por todos os lados. E isso vai massacrando os personagens aos pouquinhos e levando a gente junto. É um terror que se beneficia muito da exaustão e não perde a eficácia nem mesmo quando se utiliza daquele outro recurso geralmente insuportável, o das alucinações. E aqui funciona simplesmente porque o cineasta não tenta fazer o espectador de palhaço e procura preservar a experiência com a máxima honestidade. Em outras palavras, ele se garante no clima que está construindo e não precisa enganar a gente, não precisa trapacear com truquezinhos. Se o personagem está alucinando, ele permite que a gente tenha ciência disso. Além de, nesses momentos, o filme procura explorar a perturbação psicológica do personagem de uma forma que se entrelaça na trama e completa ela. Afinal, é uma trama que funciona a partir do trauma e sobre o trauma, em que o terror físico anda de mãos dadas com o terror psicológico homogeneamente, gerando uma angústia constante. E tem um momento em específico onde essa homogeneidade fica muito nítida. É uma sequência que começa como alucinação e elegantemente se converte em um flashback, criando um lindo paralelo entre imaginação e memória, que é justamente o ponto fulcral da mensagem dessa produção, que usa o terror para propagar uma mensagem sobre os terrores sofridos pelos refugiados. Do lado de cá do Atlântico, essa questão dos refugiados é meio alienígena, mas na Europa, a chegada de centenas de novos refugiados é diária, o que, como se pode imaginar, deve assustar a população dos países anfitriões que, compreensivelmente, teme perder oportunidades de empregos e ver o país mergulhado numa crise econômica se o número de imigrantes começar a sair do controle e eles tentarem receber mais do que o país comporta. Tem uma cena aqui no filme até emblemática nesse sentido, que é quando a protagonista está perdida na rua e acredita encontrar suporte em um grupo de jovens afro-ingleses, mas que, para nossa surpresa, não demonstram qualquer empatia, chegando até a manifestar um volte para a África, como se os ancestrais deles não tivessem imigrado antes e, por isso, eles hoje têm o privilégio de serem nativos de um país que vive em paz. E se essa terra é próspera hoje, é porque ela já explorou bastante o resto do mundo. O filme é inteligente o suficiente para não fazer esses personagens se manifestarem expositivamente. Só a presença da cena é suficiente para a gente refletir sobre a psicologia por trás desse medo de estrangeiros, de uma forma que a gente não compactua nem concorda, mas sem precisar vilanizá-los também, a gente pode entender para saber como contestar até. Pois é ainda mais compreensível a motivação de quem abandona sua terra natal com a roupa do corpo e uma mochila, enfrenta mares revoltos, se arrisca a não ser aceito, passa por processos burocráticos exaustivos para tentar prosperar a partir de um total recomeço numa terra estranha em que não se domina a língua. Porque eles não fazem isso por capricho ou porque enjoaram do país onde nasceram. Fazem isso por extrema necessidade para fugir de uma situação de horror tão grande que é
até difícil a gente conceber que ainda aconteça nos dias de hoje. Uma situação em que fugir não é uma escolha, mas uma consequência necessária. E como se já não fosse o suficiente, todas as adversidades ainda precisam lidar com todos os demais que também estão tentando se salvar, já que nem sempre tem vaga para todo mundo no ônibus, no barco, no processo seletivo, nas oportunidades de trabalho. Quem consegue passar por tudo isso é porque sobreviveu fisicamente a um inevitável salve-se quem puder. Mas como sobreviver psicologicamente a tudo isso? Como superar esses traumas? No início do filme, o protagonista diz na entrevista de acolhimento que ele e a sua esposa são boas pessoas. E de fato, isso é essencial para que o filme aconteça, pois como pessoas, eles cometem erros para se preservarem, e por serem boas pessoas, esses erros marcam e passam a assombrar constantemente. Ou seja, nem quando os terrores físicos cessam, uma pessoa na posição de refugiado consegue se livrar desses terrores. O que ficou para trás é um filme de terror social realmente apavorante em suas alegorias, peculiar em sua temática, elegante em sua abordagem e importante ao usar esse gênero cinematográfico para dar atenção e trazer reflexão à questão dos refugiados, um panorama pouco explorado e discutido nas artes e socialmente, pelo menos no lado de cá do Oceano Atlântico. E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Ah, não. Ah, não. Tchau. Não.